Não perca esse espírito. Não perca esse ambiente de adoração. Você pode se assentar, mas eu gostaria que você mantivesse o seu coração conectado ao coração de Deus. Defenda esse lugar de adoração. Não é porque o formato está diferente que nós precisamos ficar desatentos ou perder esse ambiente, ou perder esse espírito de adoração. Que dias preciosos. Ontem, nessa tarde, ainda teremos logo mais à noite, ainda teremos amanhã, o dia todo. Que dias preciosos o Senhor tem separado para nós. Família espiritual, Carral, da Poema Pindamonhangaba. Algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês, e está no livro de Tiago, no capítulo 4, o verso 6, que diz: Ele, porém, nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Diante de tudo aquilo que nós vivemos na noite de ontem, que estamos vivendo nessa tarde, e passaremos por esta conferência, acho que um grande segredo de uma conferência depende muito do como você chega até aqui. Mas depende muito também do como você sai. Nós ouvimos aqui desses dois homens de Deus, o Ellison que já falou, um outro amigo nosso que vai falar, o maior culto é o culto da segunda-feira. A maior conferência, como disse a Lê, é a conferência que está acontecendo dentro do seu coração. Claro que Deus separa esse tempo, Deus separa esses dias. Deus fala especificamente aos nossos corações por meio de palavras específicas. Mas o que nós faremos com aquilo que estamos recebendo? E talvez esses versos, eles trazem uma pequena chave daquilo que nós podemos fazer. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus dá graça aos humildes. Como está o seu coração neste tempo? Como o seu coração está vindo para compartilhar junto com a sua família espiritual? Porque Carral, ele não é um lugar que você vem para receber. Carral é um lugar que você vem para celebrar e se lembrar que existe uma família espiritual nessa cidade que você pode contar. É o momento em que reunimos os nossos sacerdócios individuais em adoração na comunidade, em coletivo, numa grande assembleia, como acontecia há milhares de anos atrás, e que Deus olhou para essa terra e falou: essa é minha família espiritual. Seu coração se encontra humilde para receber palavras que talvez você olhe e fale assim: ah, isso é simples demais. Ah, não teve assim um grande nome. Ah, não foi uma banda tão... Porque eu quero te dizer que se o seu coração está assim,
humilde para receber aquilo que Deus tem para derramar na sua vida, Deus vai conceder graça para você. Mas se você levanta uma barreira de orgulho, em que você se coloca numa posição superior e olha de cima para baixo, sabe? Infelizmente, Deus resistirá a você. E é isso que diz a palavra. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, ele fugirá de você. Se nós estamos passando por esses tempos, por esses dias tão específicos para a nossa família espiritual, por meio de palavras tão específicas, nós temos recebido unções, palavras, chaves, imposição de mãos. Quantos estão sendo abençoados por meio dessa conferência? Levanta sua mão. Declare: Deus, eis-me aqui, para receber mais de Ti. Eu quero estar aberto àquilo que o Senhor tem para falar comigo. Você vai sair diferente desse lugar. Se você se cingir da humildade dos céus, submetendo-se à vontade de Deus e resistindo ao diabo. E falar em humildade e família tem tudo a ver, não é mesmo? Como é difícil ser humilde com os de casa. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi certa vez, em que o marido foi buscar a mulher se atrasou e o Espírito Santo soprou: trate ela como se não fosse sua esposa. Com os que são de casa é muito mais fácil nós demonstrarmos a nossa arrogância, soberba e orgulho. Às vezes, com quem está distante, a gente mostra que é tão humilde, tão manso. Mas só tem um lugar que é a fonte de toda mansidão e humildade, e ele fala: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde. E esse alguém é Jesus Cristo. E Ele está aqui nesses dias para nos lembrar como precisamos ser humildes com aqueles dentro da nossa casa. Ser humilde com aqueles que nos lideram ou que lideramos. Ser humildes com aqueles que estão no mesmo GC que nós. Nos livrar de toda soberba, de toda arrogância, de achar que você faz mais, sabe mais, é mais santo, toca mais, prega mais. Sabe aquele pensamento de como esse cara pode ser meu líder? Isso não vem de Deus. O Espírito que fala isso não é o Espírito Santo, mas resista ao diabo e ele vai fugir de você. Isso também se aplica naqueles momentos em que nós estamos passando por grande provação e grande tentação, qualquer que seja ela. Se há uma certeza é que o ser humano vai ser tentado. Resista ao diabo. A Lê também falou aqui nessa abertura. O reino de Deus, ele é conquistado à força. Há algo que você precisa responder. Há algo que você precisa agir. Não é entrar num barco à deriva e deixar com que as ondas te levem e o vento te leve. Existe um leme na sua mão que Deus confiou à sua mão e esse leme se chama governo. Você é o responsável pela sua vida. As respostas que nós daremos, Poema Pindamonhangaba, a partir do dia em que esta conferência finalizar, as respostas que nós estamos dando no decorrer de todos os nossos encontros é que vão determinar onde nós chegaremos. Existem filhos maduros prontos para se manifestarem nessa cidade, e essa cidade reconhecer que há uma família que ela precisa fazer parte, e isso depende das nossas atitudes. Deus tem derramado palavras, graça, misericórdia, unção. Mas Ele fala: aproximem-se de mim, e eu me aproximarei de vocês. Olha a reciprocidade desse relacionamento. Porque é um relacionamento sem interesse. É um relacionamento por graça e amor. Você vem com toda a humildade do mundo, reconhecendo quem você é verdadeiramente em Deus.
nada mais que pó, nada mais que um vaso de barro. E você dá um passo pequeno em direção a Deus e Ele olha, ei, naquela tarde meu filho levantou as mãos como não havia levantado antes. Então deixa eu dar um passinho em direção a Ele. E você vai sentindo aquele calor do Espírito Santo. É algo novo está para acontecer na sua vida, mas é você quem deve se aproximar de Deus em primeiro lugar, e Ele vai se aproximar de você. O que não dá, é independente do nível que cada um de nós se encontra, é permanecer onde estamos. Há sempre algo novo, de um Deus de conhecimento infinito. Há sempre algo que precisamos abrir mão para nos aproximarmos dEle. E como continua o texto, pecadores, limpem as mãos, vocês de mente dividida, purifiquem o coração. Isso vai acontecer por meio da santidade, da separação, da santificação. Existem coisas que Deus tem te pedido, e você sabe o que é. O momento é propício para você entregar aos pés dele. Nesta tarde, nesta noite, durante esses dias, faça algo que você não fez e entregue aquele espaço no seu coração. Sabe o que é a mente dividida? A mente dividida é aquela do eu creio, ocupando o mesmo quarto do será mesmo? Tem dia que você acorda e fala, mano, eu vou voar. Você está no ônibus e chora, ouvindo pregação, e aí você fala assim, meu Deus, eu tenho que falar de Jesus. Lá no seu trabalho, você olha pelo seu chefe, e semeia na vida dos outros. E no outro dia você está assim, não encosta em mim, que hoje eu não estou bom. Ei. Purifique o seu coração, tire toda a mistura e a impureza. Aprenda de Jesus que é manso e humilde, se cinja, se vista da humildade. Deus vai se achegar a você. A arca da presença, lá no livro de Samuel, a arca da presença é a que representava a glória de Deus sobre essa terra. Ela vem desde os tempos de Moisés, passou pelo deserto, ficava no tabernáculo, quando de repente um povo já estabelecido, uma nação já estabelecida, a arca da presença esteve na casa de um cara que não valorizou. Talvez tenha colocado lá no quartinho do fundo. Talvez ele tenha falado assim, em Josué, Abinadab, ele sabia que a arca podia ser guardada em qualquer lugar. E quando eles foram transportá-la, a pedido do rei Davi, os filhos dele estavam conduzindo uma carroça. Eles estavam conduzindo uma carroça de volta para Jerusalém com a presença de Deus. E aí a arca está para cair da carroça, quando um dos filhos encosta e fala, segura, segura, e ele morre. Mas aí, quando deu tudo errado, houve uma morte fatal ali. Toda morte é fatal, né? Chama o técnico de segurança, faz a investigação, levanta o porquê. Aí foram ver, ei. A arca da presença não pode ser conduzida em carroças. Ela tem um jeito certo de ser feito. E eu não quero me ater aqui ao jeito, nem ao certo, mas ao feito. Existe algo que precisa ser feito.
E a arca vai ser guardada na casa de Obed-edom por 3 meses. E quando é guardada, a bênção de Deus vem sobre a casa de Obed-edom e prospera ele muito. Sabe por quê? Porque ele fez do jeito certo. Ele reconheceu aquilo que ele estava vivendo. E nessa hora eu só tenho algo a te pedir. Reconheça aquilo que você está vivendo nesses dias. Reconheça aquilo que Deus tem derramado neste lugar por esses dias. Há um rio de Deus, mas quem bebe é você. Há uma santificação, mas quem responde é você. Há uma humildade, mas quem se veste é você. Responda a isso da maneira que você crê que Deus quer. Você pode fechar os seus olhos onde você está? Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta tarde reunidos em torno do Teu nome, para pedir pelo Teu Espírito Santo, que trabalhe em nossos corações, que mova os nossos corações, que mexa os nossos corações, que transforme os nossos corações à maneira que o Senhor quer. Pai, há tanto tempo o Senhor tem falado ao coração de alguns coisas que precisam ser deixados para trás, coisas que precisam ser abertas para o Senhor entrar e fazer uma mudança profunda. Deus, que nesses dias nós possamos ter forças de abrir mão das nossas vontades, de nos despir de todo orgulho, de toda vaidade, de toda soberba com o nosso irmão, com alguém da nossa casa, pedirmos perdão, termos relacionamentos restaurados, reconhecermos os nossos erros, independente se a outra parte, se o outro vai reconhecer o erro. Nós precisamos nos vestir da humildade e dar um passo em direção àquilo que o Senhor quer e à Tua plena vontade, Deus, e assim nos aproximarmos mais de Ti, para que o Senhor se aproxime de nós. Pois sabemos que a cada passo que damos em direção ao Senhor, o Senhor dá um passo em direção a nós. E assim nós aprimoramos o nosso relacionamento de amor e de graça. Obrigado por tamanha graça, obrigado por tamanho amor, Jesus. Revista-nos da Tua santidade, que possamos de uma vez por todas vencermos o maligno, vencermos os pecados, em nome de Jesus Cristo, que sejamos dominados exclusivamente pelo Teu Espírito Santo. Santifica-nos, Jesus, santifica-nos, pois como diz a Tua palavra, amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio, mas as maravilhas são precedidas de santificação, as maravilhas são precedidas de separação, de expectativa, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. A palavra de Deus diz lá em João 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Eu falei isso ontem na introdução, e é uma palavra que Jesus tem falado muito no meu coração. Nós precisamos viver uma vida em abundância. E viver uma vida em abundância não fala que nós seremos livres das aflições. As aflições também estão na Bíblia, e também o Senhor já tinha nos avisado que elas virão. Então, se você não está vivendo, posso te falar uma coisa? Ela virá. Ela vem para todo mundo. E assim como o Leandro falou ontem, né, que ele à tarde não queria vir, existem momentos de vale que a gente passa. Todos nós passamos. A gente é de carne e osso, a gente é ser humano, e nós passamos por dias difíceis. A questão é, nós não podemos permanecer nesse vale. O vale é só uma transição. Mas todos nós vamos passar por essas aflições. E essa vida em abundância não quer dizer que a gente vai estar livre desses vales, que a gente vai estar livre dessas aflições.
Mas pelo contrário. Antes eu queria falar, na última vez que o pastor Vande ministrou aqui no domingo, gente, a gente levou ele para almoçar, a mensagem de manhã foi maravilhosa. E aí eu falei para ele, falei, nossa, mas foi maravilhoso, você pregou para mim, parece que não tinha mais ninguém na igreja. Só que a gente levou ele para almoçar, e eu acho que o restaurante era bom, uma boa comida. E depois disso, ele foi lá para casa, e a gente passou um café, e estava tudo bem até aí, né? Eu servi um café para eles, só que de repente ele falou, senta aqui, amiga. Aí eu falei, nossa, eu queria dar um cochilinho ali em cima. E ele falou assim, amiga, posso te falar uma coisa? Só vou te falar porque eu me considero seu amigo. Se não tiver nada a ver, descarta, comi demais. Eu falei, não, pode falar. Aí ele falou assim, amiga, parece que você está tentando controlar o incontrolável. E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, podia ter ido embora, né? E a palavra veio cortante dentro de mim, porque eu estava passando por um dia, além de ser aqueles dias, né? Vocês maridos sabem, aqueles dias que a gente passa. Eu estava naqueles dias, e eu estava passando por um dia de vale também. Então, quando ele falou isso, eu falei, não precisava falar. E essa palavra veio cortante no meu coração, e foi mais um cuidado de Deus reforçando. Eu estava ainda tentando controlar o incontrolável. Então, Jesus tem me ministrado nos últimos tempos sobre uma vida abundante. E essa vida abundante, ela fala de uma vida que nós precisamos estar abundantes nele. Nós seremos completos nele. Então, nada vai nos faltar. Posso te falar uma coisa, Vande? Meus problemas ainda não foram resolvidos. Graças a Deus, porque hoje eu posso falar que eu estou vivendo uma vida abundante com o Senhor. Então, eu sinto que eu estou completa nele. E os problemas não estão resolvidos, então não são as circunstâncias. E nós precisamos viver essa vida abundante para quê? Só para nós? Não, para a gente poder transbordar na vida do outro. Para a gente poder transbordar na vida do meu colega do lado, que hoje está passando por um dia de vale, por um dia de aflição. Ele também precisa experimentar dessa vida abundante. Porque ele vai entender que aquele dia de aflição, que aquele dia difícil, vai passar. Essa vida abundante, ela começa em nós, mas ela não para em nós. Essa é uma verdade de Deus que nós precisamos viver. E a verdade de Deus, ela atrai as pessoas, ela não repulsa as pessoas. Então, na nossa vida cotidiana, as pessoas precisam olhar para a nossa face, olhar pelo nosso modo de viver. Eu não estou falando dentro da igreja, não, porque aqui é tudo muito fácil. Aqui é tudo muito lindo, você põe uma maquiagem, veste uma roupa, disfarça o inimigo, dá sorriso para todo mundo. O dia que você não estiver bem, vaza no final do culto, porque você não está em condição de abraçar ninguém, e está tudo bem, porque isso aconteceu também. Mas não é sobre isso. As pessoas precisam entender que você está passando por luta, que você está passando por aflição, mas você não é mais movido pelas circunstâncias, porque você é completo nele. E ele precisa ver você vivendo isso, essa completude na sua vida, e aí ele vai olhar e vai falar, nossa, eu também posso. Então, não é esse probleminha aqui que eu estou vivendo que vai me parar, que vai me fazer deixar de confiar no Senhor. A verdade de Deus, ela traz esperança. E essa esperança nos traz vida.
ela nos mantém vivos, essa esperança no Senhor, quer dizer, não aconteceu ainda, a gente está esperando nele, mas isso nos mantém vivos. Lá em Lucas 13, no versículo 10, se você quiser acompanhar comigo, fala assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Gente, a mulher vinha na igreja há 18 anos. A mulher era crente há 18 anos. A mulher vivia uma vida com Jesus há 18 anos. Ou seja, 3 vezes mais do que nós vemos aqui na Poema Pinda. Mas ela ainda andava com uma perspectiva de falta. E a mulher, bastou um toque, bastou um encontro, bastou um dia de culto, bastou um dia que você senta com alguém, um café, e você ouve uma palavra que desce cortando, que dói, que você chora dias, por que ele falou isso? Seria tão mais fácil se eu dirigisse, eu dirijo bem? Se eu controlasse? Mas basta um toque, assim como aconteceu com essa mulher, um toque e ela foi restaurada. A Bíblia diz que Jesus só impôs as mãos. E eu nem vou entrar no mérito da questão que era sábado, que não era dia, tananã, não vou nem entrar nisso. Foi só um toque e a mulher se aprumou. Ela andou com Jesus 18 anos. Ela vinha na igreja há 18 anos. Então pode ser que você está aqui caminhando com a gente, não só há 6 anos, mas desde a época que a gente nem tinha mudado para cá, antes de 2011, já existia um povo, já existia um GC. E talvez você está andando aqui desde 2011 e nada aconteceu. Aquilo que você espera não foi suprido. Aquela transformação que você precisa ainda não aconteceu. Mas eu posso te falar uma coisa? Tudo depende da sua fome, da sua sede. Não importa se é sábado, não importa se é conferência Carral, não importa se é o Leandro que vai estar, não importa se é o Mineiro, não importa se é quem for que estiver aqui. Basta um encontro para a gente ser restaurado, para a gente ser curado. Às vezes, só basta uma palavra nossa de obediência. Para quê? Para que não só nós vivamos em abundância, mas que o colega que está ao lado, o meu vizinho, o meu marido que ainda não foi alcançado, e eu fico chamando ele todo domingo para vir na igreja. Basta uma palavra, basta um encontro. E não só você pode ser restaurado, mas aquele que está do seu lado também pode ser restaurado. E pode viver essa vida abundante com o Senhor, amém? Gente, talvez nós não somos os... Talvez não, com certeza nós não somos os primeiros e nós não somos os últimos. Mas uma palavra de obediência que eu preciso ressaltar aqui, muitas vezes, o fato de estarmos reunidos hoje aqui. Se não fôssemos nós, estariam outras pessoas, mas hoje estamos nós. Um dia, o pastor Sebastião, bonzinho, bonitinho, tão legal, né? Sentar e conversar com ele. Um dia ele deu uma palavra de obediência.
Um dia ele falou primeiro sim para o Senhor. E aí, sabe o que aconteceu? Há 25 anos, 11 meses e 4 dias, exatamente, o pastor de vocês, o pastor Mineiro, cometeu um delito. Preciso contar. Meu pai nunca tinha me... Lembra que o Leandro falou ontem da Radassa? Historinha, que ele levou ela, comprou joias. Então, meu pai nunca tinha me dado um buquê de rosas. E eu era doido com um buquê de rosas. E aí aconteceu que, no meu aniversário de 13 anos, o pastor Mineiro foi lá, que era só o Hélio naquela época, e pedofilia, exatamente. Aí hoje ele tem o Gustavo aí para defender. Foi lá e me deu um buquê de rosas. E nisso, logo em seguida, veio uma telemensagem numa fita cassete. E depois disso veio o carro da telemensagem na porta da escola. Ah, coraçãozão, veio. Então, gente. E eu, naquela época, tinha acabado de fazer 13 anos. No meu aniversário de 13 anos, ele me deu um buquê de rosas. E eu, na minha inocência, naquela época, só tinha pedido para Jesus: Jesus, quando eu for arrumar um namorado, eu quero que ele seja alto, magro e engraçado. Olha o meu nível de maturidade. Para mim era tudo naquela época, né? E aí, começamos a namorar naquela época, né? Não façam isso, não indico, não está certo. Enfim. Mas, quando nós começamos a namorar, eu tinha 13 anos. E aí, a gente começou, né, a namorar, eu comecei a caminhar com ele lá na igreja, mais perto, vendo a vida. E aí eu olhava assim e falava: meu Deus, o pai dele é pastor, a mãe dele é pastora, o irmão dele é pastor. Aí eu virei para ele um dia e falei: Wellison, você não vai ser pastor não, né? Aí ele falou assim: não, eu sou ovelha negra da família, isso não é para mim. E nisso, gente, eu acabei casando com ele. E ele acabou me levando para vários lugares, conheceu o Brasil afora. Até que Jesus nos trouxe aqui. E estamos aqui, né? Não preciso falar mais nada. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, tudo que a gente está vivendo aqui hoje, tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo que eu estou vivendo hoje, precisou de uma palavra de obediência do meu sogro, para ensinar ele no caminho, para transferir isso. Jesus já tinha nos escolhido. Cada dia que passa, precisa de uma palavra a mais nossa de obediência. Quando eu acho que eu já obedeci tudo que Jesus tinha me pedido, ele volta e me fala: não, ainda tem mais. A parte da Janete ainda está gritando mais do que a minha aí dentro de você. E eu volto e falo: Jesus, estava tudo bem até aí. E aí Jesus tem me falado muito nesses últimos dias: Janete, vida abundante. Não é o que você fala, é o que você vive. As pessoas precisam ver uma vida abundante vinda de você. Uma pessoa normal, Mas eu preciso transbordar essa vida abundante, essa vida plena de Jesus. Para quê? Para isso só servir para mim, para minha edificação? Não. Para que outras pessoas também consigam viver essa plenitude da vida com o Senhor. A plenitude da vida com o Senhor não fala de todos os nossos milagres, de todos os nossos desejos ser atendidos, mas fala da nossa expectativa estar toda nele. Quando a nossa expectativa está toda em Jesus, o resto deixa que ele faz. O Leandro falou ontem, né?
Leandro falou ontem, eu vou até olhar aqui, gente, porque hoje eu fui falar lá no shopping, o pessoal me zoou. Eu falei errado. Leandro falou ontem, no final. Se você sabe que o guarda de Israel não dorme, dorme você. Descansa nele. Descansa nele. Só busca essa vida abundante dele para quê? Dentro de você. Até que isso seja mais do que completo para você transbordar na vida das outras pessoas que estão do seu lado. Transborde a abundância de Jesus. Ela não é só suficiente para você. Ele vai fazer primeiro em você e depois ele vai fazer através de você. Coloca a mão do seu coração aí mais um pouquinho. Espírito Santo de revelação, nós estamos sentindo a presença do Teu Espírito, Deus, aqui. Continua conosco, a gente está ouvindo mensagens de transformação e mudança. Nós estamos sendo cheios do Teu Espírito, Jesus. Por favor, continua conosco, mas que nós possamos nos apropriar e não fazer como aquele que trabalha com uma pá e joga para o lado e joga para o outro, mas que possamos ser como aquele que trabalha com a ferramenta da enxada, que puxa para si. E assim, Pai, essas sementes tão preciosas, elas vão glorificar o Teu nome. E essa cidade verá, Pai, que tem remanescentes. O amor de muitos estão se esfriando, mas não de todos, porque estamos aqui. Estamos aqui, estamos aqui. Essa conferência começou muito antes da data, porque tem planejamento, tem investimento, tem lágrimas, tem noites sem dormir, para que o Seu nome seja visto, para que o Seu caráter seja formado em cada um de nós, na minha vida, em todo mundo. Por favor, Espírito Santo, continua trabalhando em nós. Nós não estamos aqui, Pai, falando para uma plateia, nós estamos como um encontro de uma família que está quebrada nas mãos do oleiro, pronta para o que o Senhor quer fazer através de nós, no nome de Jesus. Continua conosco, por favor, continua conosco. Tu és quem a minha alma Messias, o Eu gostei muito de ouvir um pouquinho mais da história dos pastores de vocês, gente. Muito legal. Cuidado com o que você ora. Cuidado com o que você ora. Eu fiquei 1 ano pedindo para a Jaque para ela namorar comigo, e demorou, ela dizia não o tempo todo, não, mas eu tinha a altura dela, gente, 1,53 m, nessa época, e não precisa lembrar a idade e nem o ano, né, a Beatriz tem 18 anos, está solteira, eles viram e mexem e falam, quando que vocês começaram a namorar? Eu falo, não lembro exatamente, eu não lembro, mas há poder nas nossas orações, há poder. O que você tem orado? O que você tem pedido para Deus? Eu tentei anotar aqui, eu já fui cheio do Espírito Santo aqui, a hora que eu entrei na adoração, e o Mineiro falando que Deus se importa, o Gu falando que Deus dá graça aos humildes, e a Janete falando daquela mulher curvada e dizendo que Deus vai fazer através de você. Deixa eu perguntar uma coisa, qual é a medida que você espera que Deus faça para que depois você haja com as mãos dele, com os olhos dele, com os pés dele? Porque tem uma medida de expectativa nossa, que Deus faça algo, para que só então a gente fala, a gente se ache apto, a gente se encontre apto, sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez, Jesus atravessou o mar só para libertar um cara, lá em Gadara. E depois que Jesus orou por ele,
e ninguém chegava perto daquele cara, porque ele arrebentava as correntes todas. Eu fico imaginando a cena. Alguém já expulsou o demônio aqui? Ontem o Leandro desenhou para a gente uma parada muito engraçada. Eu já expulsei vários demônios. A Jaque tinha um GC lá em Taubaté, há muitos anos atrás, de mulheres, e eu ficava dentro do carro, só esperando o primeiro grito. Aí daqui a pouco, pronto, vamos lá. Nossa, era horrível aquela época, porque a gente sabia mais dos demônios do que de Jesus. Aí dava ruim. Vocês estão aí ou não? Vocês estão comigo? Mas eu fico imaginando aquele cara, a feição dele, talvez até sem roupa, e Jesus vai e expulsa aquela legião toda, e depois Jesus fala para ele assim: agora você precisa ir para Carral, agora você precisa ir para um GC, agora você precisa ir para a igreja, para a sinagoga. Não, aquele cara tenta seguir Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: vai para as 10 aldeias, vai para Decápolis e conta o que aconteceu. Então deixa eu começar aqui, compartilhar um coração aqui com meus irmãos. Essa Carral está com um nível muito alto. Você está aí ou não? O que você vai deixar de fazer e o que você vai começar a fazer? Eu queria propor para você deixar de se autoanalisar no sentido de se desqualificar. No sentido de tipo assim, olha, vai chegar a hora, a medida vai chegar. Quando Deus fizer, quando Deus encher, quando Deus... E Deus já fez. Deus já nos moldou, já nos amassou, mas eu tenho só uma semana. Bem-vindo. Tem 10 cidades, tem 10 aldeias, tem 10 povos, 10 bairros, 10 pessoas, que nós podemos contar que o amado da nossa alma não tomou para si ser Deus, decidiu ser um homem como nós, e foi crucificado pelos nossos pecados, porque não experimentou nenhum pecado. E a gente já pode falar isso para alguém? Se você chegou agora e já tem essa consciência de salvação, você já está apto para falar, para ser a testemunha para alguém. Você talvez tenha até mais lágrimas nos olhos do que eu, do que algumas pessoas que já estão no rolê aí há muito tempo. Quantos lembram do primeiro amor aí? São conferências como essa que a chama volta a acender nos nossos corações. São encontros de família como esse, de família espiritual, porque o assunto aqui não é doméstico, o assunto aqui é o reino de Deus. E se fala de reino, a gente está apto a receber os que o rei está acrescentando. Não é os que a gente acha que vai ser, os que a gente quer, do jeito que a gente quer. Quantos estão entendendo? Quantos querem? Quantos têm o desejo de desmistificar de uma vez por todas esse negócio de isso aí é para pastor, isso é para teólogos, isso é para bereanos, isso é para líder de GC, deixa eu te dizer, um passo do toque de Jesus nas nossas vidas é suficiente. Janete falou de uma mulher que andava curvada há muitos anos. Sabe quando que essa mulher toma uma estatura de crescimento? É quando ela recebe o toque de Jesus e começa a olhar para frente. Toda mulher na Bíblia aponta para um tipo de igreja. E Jesus não fica feliz com uma igreja que olha para o chão. Jesus fica feliz com uma igreja que olha para frente e olha para o alto, buscando as coisas do alto. Ontem eu estava aqui adorando Jesus, e a gente fica naquela luta, né, menino? Não sabe se joga teclado, joga tudo e já sai por causa da glória, ou se a gente é músico mesmo e fica ali, né, ouvindo tal, que naquela tensão toda. Mas no final, a Érica, ela tomou o microfone e ela falou algo semelhante a isso. Tem pessoas aqui se desqualificando. Tem pessoas que estão aqui e elas estão achando que não é para elas. E ali já houve um derramar de uma cura na vida dessas pessoas. Deixa eu contar uma coisa para vocês.
Jesus não está bravo porque você não foi ainda, ou porque você já foi, se machucou e não quer ir mais. Jesus foi ungido com óleo de alegria, está feliz ao lado do Pai, nos amou. O seu erro e o seu acerto não faz Ele amar mais, Ele te ama, ponto final. Ele só te privilegiou de participar de coisas que Ele está fazendo numa cidade, de coisas que Ele está fazendo numa família, de coisas que Ele quer fazer interiormente em você, pelo Espírito Santo dEle. E são conferências como essa, que a gente tem que se apropriar, a palavra que o seu pastor acabou de usar, nós precisamos nos apropriar, porque senão nós sabemos que Ele nos amou, deu a vida por nós, andamos como órfãos na segunda-feira, porque não o concebemos, não há relação de filho e pai. Agora, se nós nos apropriarmos, eu tenho certeza que essa Carral ela vai ser lembrada para o resto da sua vida. Eu tenho certeza que foi a partir de uma conferência Carral como essa, que a cidade começou a perguntar, o que está acontecendo lá? Eu sei que eles são um povo meio animado, eles começaram pequenininho ali no seu nome do bairro, ali próximo ali, e está acontecendo algo, já tomaram o terreno lá do lado do Simpatia, já tem uma tenda muito grande lá, está acontecendo. Ou vocês acham que a gente vai ficar aqui, uma igrejinha fofinha? Ontem o Leandro falou alguma coisa de expansão, de crescimento. E se tem uma igreja que não está preocupada com expansão e quantidade numérica, é a Poema. Nós queremos cuidar dos que Deus tem acrescentado. Eu sou um pastor lá de Jacareí, porque tem muitos lá, não foram ordenados ou reconhecidos ainda. Mas eu estou vendo bastante pastor lá já, bastante. E é muito legal que Deus tem nos batizado lá com um óleo de alegria, sabe? E eu estou voltando a sorrir, porque quem semeia com lágrimas, com júbilos ceifarão. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, isso não é bíblico, isso não é bíblico. Mas na verdade a minha prova durou 1 ano, viu, Janete? Durou 1 ano, e a Jaque falando não, porque a oração dela era o quê? Era um marido de 1,80 m no mínimo, e eu nem sabia, porque se ela contasse para mim, eu podia orar também. Jesus, o que eu preciso tomar para crescer, o que eu preciso fazer? Jesus, me ajuda. E os meus irmãos, eles cresceram muito rápido, eu tenho 2 irmãos, nós perdemos o mais velho, mas eles com 14 para 15, eles tinham 1,80 m, e eu com quase 16 anos, eu não tinha ainda. Não, 15 anos eu já tinha. Mas eles cresceram muito rápido, muito cedo. E eu achei que eu não ia. Eu achei que eu não ia crescer. E aí, quando eu cresci com 1,80 m, e fui tocar na Banda Jardim, em São Paulo, aí a moça começou a olhar para mim. Aí eu já era um músico famoso. Tá amarrado. Aí a moça olhou para mim, eu olhei para ela, e graças a Deus, sou marido da Jaque, para quem não conhece, uma psicóloga mais louca aí do Vale do Paraíba. Estamos aqui, louvado seja Deus. Então, o Mineiro falou que Deus se importa, o Gu falou da graça que Deus nos deu, mas desde que a gente se mantenha se humilhando, não é os humilhados serão exaltados, me humilharam, não, os que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, são esses que Deus quer dar graça. Sabe o que significa Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos? A raiz da palavra se opor, sabe o que é? Deus se alinha para lutar contra. Fala, misericórdia. Jesus, pelo amor de Deus, aonde que está o orgulho no meu coração? Aonde que está a soberba no meu coração? Porque quem é que quer um Deus criador dos céus e da terra se alinhando para lutar contra? Porque às vezes a gente lê lá, Deus se opõe aos orgulhosos. Eu fui ver a raiz da palavra opor-se, é ele se alinhar para lutar contra. Sangue de Jesus, eu quero perder essa luta logo, fere a articulação da coxa, eu quero sair mancando, e quero o meu nome trocado. Nossa, isso é o que eu mais quero, gente.
Para quem não sabe, meu nome é Vandenilson. Já pensou se fosse Israel? Ah, que nome sensacional. Pô, Vandenilson não, pô, sacanagem. Mas a mulher curvada, ela ia na frase da Janete, dizendo assim, que Deus Ele está fazendo em nós, para fazer através de nós. A pergunta, de novo, eu volto, é só uma introdução. A que horas você vai falar assim, Deus, agora eu estou pronto? Porque eu tenho medo dessa resposta, porque a hora que a gente acha que a gente está pronto, pode ser que a gente não esteja, mas a hora que a gente está humilhado, quebrado, debaixo da poderosa mão de Deus, nos sujeitando a Deus, aí sim a gente pode resistir ao diabo, e ele vai ter que fugir. Mas é para quem se sujeita, é para quem está humilhado, para quem está na dependência de Jesus, na dependência de Deus. Não é para aquela sensação boa, tipo, olha, eu fiz a conferência, agora eu vou para o curso dos bereanos, e pode contar aí comigo como um líder em treinamento de GC. Isso tudo é muito válido, é muito maravilhoso, mas nós não podemos pensar ministerialmente o ministério espiritual que Deus nos deu, chamado reconciliação. Eu tenho lutado em Jacareí, porque as pessoas estão tão felizes. Esses dias eu fiz uma reunião lá, mineiro, fiquei espantado. Eu falei, pode trazer os líderes em treinamento também. Deu 64 líderes. Eu falei, meu Deus, eu nem estou em promoção, não estamos fazendo as coisas, nada disso, é mesa a mesa, é GC, é discipulado, é choro, é lágrima, exortação, vamos lá, poema. E aí, 64 líderes. E aí foi maravilhoso, porque o assunto era discipulado. Eu falei, gente, vamos discipular um ou outro aí, junta as cadeiras aí. Foi uma dinâmica que a Jaque fez, foi maravilhoso. E aí a gente começou a entender a desconstrução dos ministérios locais, para a gente pegar um ministério espiritual, porque à medida que Deus deu o Filho enviou um igual, que é o Espírito que habita em você, que te fez morada, te fez habitação. Por que a gente fica esperando nos encaixar em ministérios antes de estarmos contentes em Deus, contentados em Deus e dizendo assim, eu te amo porque o Senhor me amou primeiro, eu só te escolhi porque o Senhor me escolheu primeiro, e eu sou teu, o Senhor é meu, o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu ande, como o Senhor quer que a minha melhor adoração de segunda-feira aconteça, qual o cheiro que o Senhor quer receber na segunda-feira. Vamos lá, alguém? Porque senão nós ficamos assim, olha, eu cheguei na igreja, isso só acontece em Jacareí, aqui não acontece. Eu cheguei na igreja e eu deixei um cara abrir o culto esses dias lá, e ele pegou, e eu falei assim, gente, nós estamos abrindo os cultos, abre o culto aí, mas vai com a sua verdade. Aí o cara abriu assim, falou, gente, eu venho de uma igreja que para eu fazer alguma coisa que eu acho que Deus me chamou para fazer, eu tinha que ser amigo dos líderes. Olha o cara abrindo o culto. Parece o batismo de João Batista no deserto. Ele se arrependia e era batizado, se arrependia e era batizado. E aí ele falou assim, na paróquia que eu vim, eu tinha que ser amigo dos líderes, então eu mirei no Vande, eu mirei nos caras aqui que estão dando aula no bereanos e tal, e eu comecei a ser discipulado, e eu comecei a perceber que eu estava faltando na minha casa. Eu chegava do trabalho antes da minha esposa, e ele começou a falar da vida dele. Falei, nossa, tomara que ele pare por aqui, já está legal, já está bacana. E ele foi falando, e ele falou assim, eu entendi que isso aqui não tem nada a ver, se nós não formos dele, ele não for nosso, e nós não cuidarmos das nossas casas, das nossas esposas, dos nossos filhos. Ore por mim, porque está chegando a segunda, e tal. Aí eu falei, olha, está entendendo, gente, por favor, eu não estou aqui desestruturando ministérios. Todos esses ministérios são usados por Deus. Tudo que nós estamos organizando dentro de uma casa é só para você poder expressar o amor que você tem por Jesus. Você está aqui ou não? Porque senão a gente acha que é pelo ministério e não por Jesus, pelo resultado e não pela frutificação. E não pelo amor que Deus nos deu para a gente amar o próximo, para a gente amar as pessoas, para a gente se importar com as pessoas. Mas para isso, nós devemos estar humilhados, porque a graça dele está sobre nós.
Nós nos humilhamos. A gente não liga para alguém nos humilhar, porque a gente já nos humilhou. Nós nos humilhamos a nós mesmos. Então nós somos aquela igreja que tem o toque de Jesus, e cada vez que Ele toca, nós começamos a levantar, nós começamos a olhar para frente, começamos a olhar para o alto, começamos a olhar para as pessoas, porque a igreja que olha para o chão é a igreja sem estatura, e ela não olha para o lado e não sabe que a pessoa está precisando dela. Vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 1, 27, por favor. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. Para envergonhar o que é forte. Deixa eu falar uma coisa. Deus está chamando você hoje para você ser um pouco menos comedido no amor dEle. Porque a gente diz que ama, a gente canta que ama. Ele me ama, Ele me ama. E a gente chora, e a mídia vem, e a gente põe a mão, e a foto sai. Ele me ama. E ó, se a lágrima descer, não, ó, vê se pega, porque a hora ele vai brilhar. Nessa hora vai ficar animal. E quem sabe essa imagem pode tocar em alguém e está tudo bem. Maravilhoso. Os ministérios são maravilhosos. Mas, gente, se nós o amamos mesmo, verdadeiramente, está faltando um pouquinho de loucura aí. E a palavra vai dizer que Ele está chamando os loucos para confundir a sabedoria desse mundo. E Ele está chamando os fracos para confundir a força desse mundo. E aí eu pergunto de novo, qual é a medida que você vai falar assim, pronto, agora eu vou. Porque não tem. Quem é que pode? Antigamente a gente era de umas paróquias que falava assim, não, porque a ceia é para quem é batizado e para aquele que examina o seu coração e tal. Mas quem é que pode? Quem é que pode? Quem é que está apto? Quem é o cara que pode se apresentar diante de Deus e Deus falar assim, olha, você é a quarta da Trindade. Vem. Não há os olhos do Senhor percorreu os seios da terra e não achou, a não ser aquele que nós crucificamos. Então eu quero começar aqui falando para vocês, não deixa passar essa carral, não deixa, volte a pedir lágrima nos olhos, mas não para resolver os seus problemas. Se Deus viesse hoje aqui, por favor, sentasse do seu lado e falasse, filho, filha, pode pedir. O que você precisa? O que você precisa? O que você deseja? O que você quer? Pensa aí um pouquinho. Talvez você vai pensar numa casa, você vai pensar num carro, você vai pensar, eu só quero quitar a minha conta, eu só quero quitar minha conta com a agiota. Aí o irmão agiota falando, Deus, eu só quero que o outro irmão me pague. Isso não acontece aqui, em nome de Jesus. Vocês estão comigo? A gente pensa em tanta coisa para a gente se resolver, enquanto que ele é uma palavra dele para a gente parar de olhar para o chão e começar a olhar para os nossos irmãos, começar a olhar para as pessoas e começar a nos importarmos com a pessoa, porque a palavra do seu pastor liberada hoje aqui é, Deus se importa. E se Ele se importa, por que a gente está deixando de se importar com o próximo? Por que a gente está olhando para o chão, esperando que as circunstâncias sejam resolvidas, para que depois a gente se mova? Mas a palavra vai dizer assim, olha, eu estou chamando os loucos para confundir os sábios, eu estou chamando os fracos. Não, pastor, não é comigo, não, Deus, não é comigo, porque eu estou assim, eu estou dizendo, você é fraco? Você é fraco mesmo? Então vem comigo para a gente confundir a força desse mundo. Vai com o seu pastor, vai com o líder de GC, comece a olhar ao redor para saber quem Deus está acrescentando. Neemias capítulo 1, por favor. Essa carral marca vidas. Essa carral é um ambiente profético. Você se inscreveu. Deixa eu falar uma coisa. Eu sei que ficou meio indignado. Por que tem que ter oferta se a gente já se inscreveu? Deus vai pegar você. E você vai ser aquele cara que vai falar assim, depois da carral,
pastor, fechou as contas ou não? Eu sou família com o senhor. Gente, eu já fiz várias dessa aqui. Não é brincadeira. É uma responsabilidade brutal, enorme. Minha oração foi lembrando disso. Eu fui orando no Espírito assim, e eu lembrei das conferências que fechei no negativo às vezes. E eu não era poema ainda, fica tranquilo. Mas não é uma questão de gestão, é uma questão de privilégio de filhos. O único povo maluco que trabalha pra caramba, que paga para trabalhar e que ainda assim, é privilégio dele, é o povo de Deus. Olha o que diz aqui a palavra, que legal. Olha. Eu não vou demorar muito, não sei quanto tempo eu tenho, mas hoje eu estou conferencista, tem até, conferência, pai. Neemias capítulo 1 diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Até aqui tá bom? Essa é uma história maravilhosa, linda, que todos nós conhecemos. A gente sabe que esse cara aqui era um garçom muito louco. Segundo Paulo, escreveu a carta 1 aos Coríntios, capítulo 1, 27. A gente acabou de ler, porque um garçom tem força para lutar? Um garçom tem a sabedoria que os gregos queriam. Então, era um garçom muito louco. Tá bom, vou ser mais religioso. O copeiro do rei, que entrava na presença do rei e dizia: ó rei, viva para sempre e tal. Esse é um contexto em que o povo começa a ser liberto pela Pérsia, que domina a Babilônia, e o povo começa a voltar para Israel, para Jerusalém, e chega lá, eles começam a passar muita vergonha, eles começam a passar um sofrimento muito grande, eles começam a passar muita humilhação. E aí, Deus tinha um relacionamento com uma pessoa fraca, com uma pessoa que era improvável de participar de uma reconstrução, de participar de uma salvação, de participar de uma restauração de um povo, onde eles viveriam em segurança novamente, numa cidade de promessa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o povo estava errando muito. A gente quer entender Deus dentro de medidas que não cabem para a gente, né? Tem coisas no Antigo Testamento que não é para a gente entender, mas por mais que Deus queira que a gente entenda, mas na cultura atual, sem viver guerras como a gente não vive, graças a Deus, mas as nossas guerras são outras, é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Mas faziam 300 a 400 anos que o povo de Israel estava fazendo o que Deus reprovava, salvo a exceção de um rei ou outro. E aí, Deus vem e permite que Babilônia leve o seu povo cativo. Vocês lembram da história, sim ou não? Ok, então esse era o contexto. Jerusalém foi destruída, foi dominada, o povo foi levado para o cativeiro. Aí a Pérsia vem e liberta esse pessoal, e eles começam a liberar os judeus aos poucos, e a vergonha vem, a humilhação vem, os muros todos destruídos, as portas todas queimadas. E gente, hoje não há muro entre cidades, hoje não há portão nas cidades, mas imagine a sua casa toda destruída. Quantos já tiveram um assalto nas suas casas, quando vocês não estavam lá, e quando vocês chegaram? Gente, é terrível essa experiência. Uma vez eu estava num retiro em Tremembé, retiro de carnaval, eu chamei aqueles guardinhas que ficam pitando na rua, falei: olha, eu vou dobrar, eu quero abençoar vocês e tal, mas eu vou sair tal dia e volto só tal dia, cuida para mim,
Cuida, gente. Ó, cuida pra mim, cara, porque, ó, né, eu não morava em condomínio na época. Falei, guarda aí pra mim e tal, dá um reforço pro pessoal aí, você que cuida dos motoboy aí, dos motoqueiros, né? Gente, quando eu voltei, não tinha máquina de lavar. Não tinha, mano, eles acho que fizeram mudança. Aquilo não foi um roubo. Aquilo foi uma mudança e não me avisaram para onde que eu ia morar. Levaram caixa de brinquedo das crianças, levaram uns negócios assim, ó, cigarro para a casa toda, aquele cheiro horrível. Eu tive que sair no meio do retiro, meu coração palpitava, uma sensação de impotência. Isso é pouco perto da humilhação, perto do sofrimento do povo de Deus, do que o povo estava passando. E eu li aqui que um garçom muito louco, ele começa assim: e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Ele se importou. Mineiro falou que Deus se importa. À medida que você percebe esse amor, esse favor, percebe o corpo de Jesus, por que a gente não se importa? Aonde que nós perdemos esse amor, que a gente fica entrando em ambientes como esse, para a gente ser salvo, para a gente ter as nossas circunstâncias alinhadas, para a gente, se Deus se importou comigo, Ele pode contar comigo para eu me importar com alguém. Neemias se importou, ele perguntou. A minha sogra, quando ela era viva, ela cumprimentava as pessoas na rua, e aí se eram algumas pessoas assim, mais de idade, eles começavam a contar os problemas deles para minha sogra. E aí, fulano, você está bem? Como é que você está? Ih, estou nada bem. Nossa, e começava, porque eu estou assim, eu estou assado, eu estou não sei o quê. Aí a minha sogra não deixava a pessoa continuar, ela batia nas costas e falava, então tá bom, então, Deus abençoe, e virava e ia embora. Tadinha, graças a Deus, tá tudo, aleluia. Nem sei o que falar. Mas posso dizer uma coisa? Se estamos fazendo isso, é porque a gente ainda não entendeu que Deus se importou com a gente para a gente se importar com alguém. E não é ministerial local. Esse ministerial local, eles nos afiam, ele organiza GCs, ele organiza uma adoração coletiva, mas você é templo, você é habitação. Qual é o culto desse templo para com Deus? Aí você vai dizer assim, não tem nada a ver comigo esse rolê, mas um garçom tem a ver. Um garçom que está lá no bem e no bom, experimentando as iguarias do rei, tem a ver. Por isso que eu comecei com 1 de Coríntios 1, 27, porque Deus está chamando umas pessoas para deixar um pouco de serem comedidas, de serem muito comportadinhas, e começarem a amar Jesus verdadeiramente na prática, na testemunha, porque o homem vê o exterior, então não adianta a gente ficar queimando por Jesus. Eles vão falar, mano, você está com azia, você está com algum problema? Tem uns poemeiros que ficam, né? E aí vai, não, eu estava orando aqui, não sei o que, não sei se ele faz isso no trabalho dele, mas as pessoas não vão entender muito não. Agora, à medida que a gente se importar, que a gente olhar no olho, que a gente tiver uma atenção, uma escuta ativa, e falar, eu vou orar sobre isso, cara, eu vou orar, você vai vencer isso, nós vamos vencer isso, vamos descobrir o propósito de Deus nisso. Não sai oferecendo vitória para as pessoas, não, porque a vitória que a gente oferece é Jesus. Ninguém precisa mais do que isso. O maior milagre que uma pessoa pode ter hoje é a salvação, é a vida de Cristo habitando nela. E depois entendermos os outros propósitos. Então, o garçom muito louco, ele pergunta, como que está o nosso povo? Como passa? Como está a cidade? São conferências como essa que a gente para de olhar para o chão e Deus dá um toque, Jesus dá um toque e a gente começa a olhar para o próximo. E a gente começa a olhar no espelho e fala, eu não vou me desqualificar mais. Eu não vou mais aguardar circunstâncias mais. Vocês estão aí ou não? E aí, o que mais que a gente leu aqui? Eles passam por grande sofrimento e humilhação. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Gente, a gente chora pelos boletos, mas não chora pelas pessoas.
A gente chora por tudo, mas a gente não chora por vidas e por pessoas. E me perdoe se você está chorando, mas eu estou falando de uma grande maioria, porque a vida tem nos consumido, a vida tem nos levado para um lugar de um ativismo tão grande, que nós chegamos em casa, que seria o melhor tempo de qualidade nosso, e a gente já chega com direitos, que a gente precisa descansar. Então a gente pega o celular e começa, tum, 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 aí quando vai ver, já dormiu todo mundo. Aí ninguém falou com ninguém, só na minha família que acontece isso, eu estou sendo curado hoje. E aí a gente está com muito rolê, porque é faculdade, voltei a fazer outra faculdade, e a igreja com 2 anos só, mas, gente, nós precisamos parar, porque sentar é tomar dor, é ter uma empatia pelas pessoas. Não é comigo. Mas por que Neemias achou que era com ele? Sabe quem era o sacerdote vigente da época? Era Esdras. Esdras era o sacerdote e o escrivão da época. Escriba, melhor dizendo. Esdras era o escriba da época e ele era o sacerdote vigente da época. Então, por que a gente fica hoje falando assim, não tem nada a ver com o garçom, não, isso aí é com o mineiro, isso aí é com o Vande, esse aí é com o pastor Sebastião, isso é com o Gu. Mas não é ministerial plataforma, é ministerial amor com Deus, é ministerial favor de Deus por nós. É a vida abundante que a Janete falou aqui, cara, ela é tão abundante, mas não é para desperdiçar, é para compartilhar, é para se importar, é para amar. E nós estamos quase que num clube já. Vamos e tal, e vai. Não, isso aqui, a Poema não é clube, a Poema é uma família espiritual, que nos capacita sim. São conferências como essa, que a gente sai daqui olhando para frente. Estávamos encurvados em algumas horas, estávamos olhando para o chão em alguns momentos, mas é hora de nós nos levantarmos, de termos postura de conferencistas que amam a Jesus, porque se a gente vem para um lugar desse buscar conhecimento, a gente está como os gregos. Eu li 1 de Coríntios, e lá vai dizer que os gregos, eles pediam conhecimento, pediam sabedoria, e os judeus pediam o quê? Sinais. Você está querendo o quê? Sinal? Você está querendo sabedoria? Ou você está reconhecendo o que você já tem? Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Você já tem o poder, você já tem a sabedoria. Falta um pouco de loucura. Vamos lá, alguém, por favor. Falta loucura, cara, porque senão a gente vai só ser de uma igreja e não vai ser a igreja. A gente vai só ter um 318 tatuado aqui, porque nós somos Poema. Eu não tatuei ainda, não tive coragem. Ô gente, olha o garçom muito louco. Senhor Deus, olha a oração dele. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Eu vou pular para o 1:8, diz assim, ó: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. A conferência Carral Poema é para estabelecer o nome de Jesus. Todo o movimento que a Poema faz é para estabelecer o nome de Jesus. A oração de um garçom muito louco, ele se inclui, porque ele está vivendo esses 300 a 400 anos, desde Acabe, Manassés, esses caras que estavam errantes, e aí ele pega e fala assim, ó, nós temos errado, nós temos te entristecido, nós temos falhado. Como que é a sua oração com Deus? No seu Mateus 6,6, aí ele, depois dele dizer todas essas coisas, fala assim, ó,
Olha como um garçom, um improvável. Ele não era o escriba e nem era sacerdote. Lembra-te da promessa que o Senhor fez a Moisés, que se nós te desagradássemos, nós seríamos espalhados, mas se nós voltássemos ao arrependimento, não importa aonde estivéssemos, o Senhor nos ajuntaria. Se olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver os improváveis. E quando a gente pega um cara muito bom, treinado aos pés de Gamaliel, ele vai dizer: olha, tudo que eu estudei, tudo que eu conheci, eu considero como esterco perante a vida, perante a glória, perante o nome de Jesus. Ô gente, vamos lá. A aliança que Deus fez com o nosso pai Moisés. Quem era Moisés? Matou, ocultou cadáver. Pensou hoje, conferência Carral, Moisés. Aí Moisés chega: e aí, vocês estão felizes? Eu puxei o 121, homicídio, puxei 211, ocultação de cadáver, mas Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Já era. Quem ia querer seguir? Conta aí, tio, você foi preso? Você puxou cadeia? Puxei nada, senhor. Você ia atrás? Puxei não, senhor. Você puxou o quê? Olha no meu olho, aqui é Baep, aqui é rota. Aí Moisés: puxei, senhor. Ocultei cadáver, senhor. 211. E a gente está esperando ser uma coisa diferente para a gente poder se importar. Libertou 600 e tantos mil homens. Estudiosos vão defender quase 3 milhões de pessoas, contando com mulheres, crianças. Põe a mão no seu coração aí. Jesus, mais adiante, nós vemos Neemias indo, restaurando muros, nós vemos Neemias levando provisão, nós vemos Neemias restaurando ordem política, nós vemos Neemias trazendo um sacerdote para restaurar a arca, restaurar a presença de Deus. E Neemias era só um garçom muito louco, e ele lembra a aliança com Moisés, e hoje eu estou aqui lembrando a aliança com o teu filho Jesus, o sacrifício na cruz do Calvário, e é suficiente, mas é um sacrifício que nos torna homens e mulheres privilegiados em serem sacrifício vivo, santo e agradável. As pessoas às vezes leem o que querem, para viverem a vida que querem, mas hoje a proposta é nós vivermos a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Hoje, a Carral, a família espiritual, ela derrama uns nos outros para que a gente saia daqui quebrantados debaixo da poderosa mão de Deus, para que a gente saia daqui, Pai, reconstruindo muros que nos dividem dos nossos irmãos, muros que nos dividem de nos relacionarmos uns com os outros, muros que precisam ser restaurados, mas em aliança, no sangue de Jesus. Muros que nos afastam da sua presença, muros que nos fazem olhar para nós mesmos, eles estão todos ruídos, e quando eles estão corrompidos, nós estamos vulneráveis aos inimigos da nossa alma, os pensamentos intrusivos entrando o tempo todo na nossa mente, e nós dando vazões, a gente dando liberdade para esses pensamentos que atrapalham. Às vezes não é pecado, mas precisamos eliminar o que atrapalha. Nós precisamos reconstruir muros, Pai, que o Senhor nos protege, que o Teu Santo Espírito nos protege, que o Teu Santo Espírito
nos santifica dia após dia, porque sem santidade nós não te veremos, Deus. Nós precisamos. É conferência como essa, que às vezes um pouco até exaustiva por causa dos horários, que o Senhor pode renovar, como o Senhor renovou Caleb. São conferências como essa, Pai, que às vezes parece que a gente não está mais com cognição, mas o Teu Espírito está revelando nos nossos corações, na nossa alma, os muros que estão rachados, quebrados, e aonde os nossos irmãos estão passando por humilhação, passando por vergonha. Nós queremos, Pai, restaurar todas as coisas, e queremos nos arrepender, porque é disso que se trata. É disso que se trata o Teu Evangelho. Quando nós nos arrependemos, nós encontramos a plenitude em Deus. Nós começamos a nos levantar daqueles anos todos, olhando para o chão, e nós começamos a nos importar com as pessoas, como Neemias se importou. Neemias amou os seus irmãos, Neemias investiu nos seus irmãos. Jesus tem uma cidade aqui. O Senhor restaurou nossas famílias, o Senhor nos estabeleceu como família espiritual, mas tem uma cidade que precisa entender a liberdade em Cristo Jesus. Nós não queremos religiosidade ministerial, apesar de nos organizarmos ministerialmente, Pai, é por causa do Seu nome, é por causa do Teu Filho Jesus. Por favor, Pai, por favor, convence os meus irmãos a não se desqualificarem, porque não é sobre título, é sobre encargo. O que o Senhor fez por nós, o Senhor fez interiormente, nós já temos encargos de sermos testemunhas. Por favor, Jesus, adore aí no seu lugar um pouquinho, por favor.